Fala galera, boa tarde para todo mundo, Domiciano Barros falando. Hoje quero falar sobre uma reflexão que eu tive, porque eu vi uma reportagem esses dias falando sobre o aumento da desigualdade social e de certa forma até criticando o fato de existir pessoas ali muito ricas, né, com muito dinheiro, vivendo uma vida ali de muito luxo, enquanto outras pessoas estão passando necessidade. E eu linkei isso com um vídeo que eu fiz algumas semanas atrás falando sobre leitura, né, e sobre a importância dela para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado. Eu pontuei a diferença, né, da quantidade de livros lidos por pessoas muito bem-sucedidas versus todas as outras pessoas. Por exemplo, né, os CEOs brasileiros aí que leem em média 60 livros por ano, os CEOs mais bem-sucedidos, né, leem uma média de 60 livros por ano, enquanto a média do brasileiro é menos de um livro por mês, ou seja, tem brasileiro que não lê um livro no ano. E aí eu comecei a pensar sobre merecimento, né, sobre o que as pessoas que chegaram lá em cima fizeram para chegar lá, o preço que elas pagaram. Falando de livros, quantas horas a mais não foram investidas em leitura, em busca de aprendizado, em busca de conhecimento, né? Quanto tempo não foi investido em treinamentos, quanto dinheiro não foi investido em cursos, né, em workshops, em oportunidades, né, de se capacitar, de aprender, de melhorar, em network, em masterminds. Qual o preço que essa pessoa pagou para poder se tornar uma pessoa diferente, capaz de gerar um resultado diferente e, óbvio, ter uma recompensa diferente? Qual que é o valor que ela consegue gerar para o mercado para ter o ganho que ela tem hoje? Quais as oportunidades que ela não gera? Quantos empregos ela não cria? E eu não quero criticar a pessoa que fala de desigualdade social. Eu quero pontuar o fato de que eu realmente acredito que não interessa o que acontece, interessa o que você faz em relação ao que acontece. Não é a direção do vento, é a posição das velas. Porque dificuldade todo mundo tem. Interessa o que você faz quando a dificuldade aparece. Qual que é a tua postura, qual que é a tua atitude. E eu sei que nessa hora tem gente que fala, mas é fácil falar isso, né? Você não passou pelo que eu passei. Você não nasceu onde eu nasci, você não teve as dificuldades que eu tive. Poxa, talvez não, talvez sim, né? Ninguém sabe de todos os detalhes, né, do meu passado, da minha criação, do meu desenvolvimento. Ainda que eu tivesse tido uma infância tranquila. Põe uma coisa na cabeça. Sempre tem gente que teve uma infância, sabe, ou que passou por um problema muito maior que o seu, que teve muito mais dificuldades do que você teve. E poxa, quando você fala assim, mas você não sabe você não sabe como que é a minha vida, é a pior coisa que você pode fazer, se vitimizar, sabe? Porque quando você começa a se vitimizar, quando você deixa de assumir a responsabilidade, quando você põe a culpa do que está acontecendo com você em outra pessoa, ou em alguém, ou no governo, a partir desse momento você não consegue fazer mais nada a respeito para melhorar. Quando você tem autorresponsabilidade, quando você assume a culpa, aí você pode fazer alguma coisa a respeito. E eu falo isso porque eu vejo, sabe, gente falando, poxa, mas para mim é difícil, né? Eu tenho filho, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho filho e tal. E ao mesmo tempo eu tenho gente que é trabalhando comigo, que trabalha, que tem filho e que estuda e que, né, faz loucura e faz acontecer. Você pode dar desculpa ou você pode buscar maneiras. Você pode se aconselhar, você pode se planejar melhor, você pode ser mais produtivo. Sempre tem uma maneira, sempre tem uma maneira. Você pode dar desculpa ou você pode ganhar dinheiro, sabe? Mas você não consegue fazer as duas coisas. Você pode dar desculpa ou você pode buscar ter uma vida top, do jeito que você quer. Mas você não consegue se vitimizar, dar desculpa e ao mesmo tempo ter a vida que você quer ter. Tá? Não interessa o que acontece, interessa o que você faz em relação ao que acontece. Não é a direção do vento, é a posição das velas. I spit fire.